uma quantidade de dinheiro grande roubada. Em festas, por exemplo, que está no ciclo comum. Mais visibilidade, né? Então, a que se deve isso? Seria a primeira pergunta. E a segunda, o que se deve fazer essas mulheres que não sofrem violência ou não sofreram ainda nenhum tipo de violência para evitar que elas aconteçam e não entrem nesses números? São vários fatores, eu acredito, dentro da sociedade, né? Nós tivemos anteriormente, nós não tínhamos estatísticas para isso. Os dados que foram divulgados, infelizmente, são verídicos, né? A gente fica triste com isso, porque realmente houve um crescimento na nossa Bahia também. E anteriormente, nós não tínhamos estatísticas para isso. Depois, com o enfrentamento, com a Lei Maria da Penha, com tudo isso que apareceu, a gente começou a computar tudo isso. E foi aumentando, eu acredito, pelo encorajamento. Né? Eu acredito que muitas mulheres se encorajaram agora em tomar atitudes, em tomar realmente, dar um basta em toda a agressão. Elas vêm se conscientizando que um ciclo de violência dentro da sua casa, ela precisa enfrentar, né? E com esse alerta que tem sido dado constantemente e com essa rede de enfrentamento, hoje nós temos várias redes de enfrentamento. Nós temos hoje aqui a local, nós temos o CRAM, nós temos a Delegacia da Mulher, hoje nós temos a Ronda Maria da Penha. Então a gente vai crescendo a rede e tudo isso vai aflorando e as pessoas tomando mais conhecimento, né? Quando você entra num relacionamento, você tem que observar bem, né, o comportamento daquela pessoa, para que você não entre no relacionamento e haja um desgaste que só está vindo para a mulher. Principalmente um desgaste psicológico, moral, físico. Então, você observa. Aquela pessoa que está convivendo com você, ela tem um ciúme exacerbado. Ela é uma pessoa que está ali controlando o tempo todo a sua vida, controlando toda a sua vida financeira. Ela está o tempo todo falando com você do seu comportamento. Então, observe bem isso, para que você não entre num relacionamento e haja um desgaste muito grande, a ponto de você ter uma agressão física, a ponto de realmente o agressor praticar um feminicídio, né? Matar aquela mulher que ele está convivendo. Então, eu acredito que o crescimento também disso venha também porque as mulheres agora, elas resolveram denunciar, né? Tenham empatia, vejam direitinho, aquele homem que está num ciclo de violência, que não percebe, mas observe como é que está a sua companheira, o comportamento dela, se ela está feliz, se ela não está, observe, porque existe uma rede de enfrentamento. E a gente precisa combater tudo isso. Então você, mulher, que está num ciclo como esse, observe, né, como é que está o comportamento dentro de casa, se você se sente acanhada, se você se sente maltratada, se você se sente humilhada, né? Se partiu já para agressões físicas, já é um estágio muito grave no relacionamento, então você precisa evitar tudo isso. Você precisa se sair, procurar ajuda, tem todos os centros de ajuda para isso. Então procurem. Não deixe chegar no estágio extremo de feminicídio. Porque nós tivemos já na nossa região, ano passado nós tivemos 5 feminicídios, muito triste. Esse ano nós já tivemos um na cidade de América Dourada, né? Então não queremos que chegue a esse nível, né? Onde o homem chega lá e ceifa a vida da mulher. Procure ajuda, procure as redes de enfrentamento, converse com alguém, converse com as pessoas que podem lhe orientar, lhe ajudar, mas não deixem de tomar atitudes. E observe dentro do relacionamento. Se não é um relacionamento sadio, onde você está alegre, onde você está feliz, onde você se sente feliz e à vontade para viver e conviver, você não deve continuar, porque daí em diante começam todo o ciclo de agressões. Muito bem, então tá aí o esclarecimento, né? Nós estamos ouvindo aqui a Major da Polícia Militar falando um pouco sobre segurança pública e também os desafios da violência contra a mulher. Então, vamos
Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, a nossa pergunta. E a próxima pergunta aqui, de número 5, é: se sabe que há vários tipos de violência, psicológica, sexual, verbal, além da física. Como é possível saber se a pessoa está sofrendo algum tipo de violência nessas áreas? Assim, existe algum indicador, existe algum índice que a mulher pode... Não, eu acredito que isso é violência. Ou elas às vezes, não, acho que isso não é violência. Quando é que a gente pode considerar? Inclusive tem a patrimonial, que o senhor não comentou aí, né? Sim. Também. A patrimonial, por exemplo, é aquela onde você vai desfazendo de bens, fazendo assinatura de documentos para que sejam vendidos e que você não recebe o dinheiro, que não é compartilhado o dinheiro, que não é feito aquilo que você quer em comum acordo, porque pertence a você também, né? É o uso de um cartão de crédito excessivo, que às vezes pede para você comprar. Compre isso, compre aquilo, e você não compra, e isso gera todo um problema. Então nós temos essa parte patrimonial, porque às vezes você acha, assine esse documento aqui, vendeu. Ou então você assinou alguma coisa e vendeu que você nem tinha conhecimento. Isso é uma violência patrimonial. Nós temos a violência moral, que é aquela violência onde ele procura rebaixar a mulher, né? Ele coloca a mulher, você é feia, você não faz comida nenhuma que preste, você é o tempo todo reclamando disso, você fala disso, que você se veste muito mal, onde deixa a mulher com a moral lá embaixo, né? Com a moral lá embaixo. Nós temos a violência sexual, que é muito grave também, que é aquela violência onde você vai ser obrigada a ter relações ou fazer qualquer tipo de situação na relação sexual que você não queria, que você é obrigada, né? Eu já tive casos, inclusive, de conversarem comigo, de mulheres que tinham relações com uma arma na cabeça, em cima da cama, porque ela estava sendo ameaçada a ter a relação sexual, né? Ela disse, se eu não fizesse, eu poderia morrer, né? Então, isso é uma violência. Nós temos a violência física, que são as agressões, começa com tapinha, depois mais 2 tapinhas, e vai para murros, e vai para agressões muito mais graves. E nós temos a violência psicológica, que é gerada por todos esses que já falamos aqui, que é a pior de todas, onde a mulher ela se sente acuada, ela fica triste, se sente mal, psicologicamente ela fica extremamente abalada, ela não consegue ter um bom relacionamento com o vizinho, ela se afasta dos pais, ela se afasta das amizades, ela começa a ficar introspectiva porque seu psicológico não vai bem. Ela não sabe onde é que está errando, fica dizendo para si que acha que está errando e ao mesmo tempo ela tenta reagir, não consegue. Então, assim, são vários tipos de violência. E ela vai crescente, vai iniciando um aqui, outro ali, e devagarzinho vai introduzindo todos os ciclos de violência. Então, para que você identifique, né, essas violências, se você não tem condições de sair, não tem vontade de estar em um ambiente com seu namorado, com seu marido, porque você chega em casa e você sabe que isso vai ser motivo de briga, ou se você está vendo que você sai e isso, você fica com a mente a 1000 por hora imaginando chegar em casa porque ele vai reclamar, ou muitas outras dessas coisas que deixam com que o seu psicológico fique abalado. Veja tudo isso em sua vida, reflita, procure as pessoas, procure alguém para te orientar. Se você não quiser mais o relacionamento, não tem mais vontade, procure a justiça, uma forma de se sair, mas não permaneça, porque a tendência do ciclo de violência é aumentar. E quando ela aumenta e chega em estágio onde você não quer mais o relacionamento, né, você foi deixando que o ciclo aumentasse, ele se sente dono e posse de você, de uma certa maneira que quando você não quer mais um relacionamento, ele vai lá e te mata. Ele vai lá, mete uma faca em você, ele vai lá, te dá um tiro e tira a sua vida. Então não chega nesse estágio, né? Veja como é o ciclo de violência e defina a sua vida. Não quero, né? Não é não. E pronto, mas não fique nesse ciclo de violência que a tendência é piorar, não é melhorar. Existe o estágio onde ele vai denegrir você vai entristecer, chorar, e aí depois ele vai lá e volta de novo.
E aí você tristece novamente, ele diz que vai melhorar, mudar, tal, melhora alguns dias, volta tudo de novo. Isso é um relacionamento abusivo, onde você não pode estar, né? E isso, a tendência dele é piorar e agravar mais ainda, ceifando vidas, né? Como nós vemos muitas mulheres aí. Muito bem, tá aí a orientação, né, para você que porventura possa sofrer algum tipo de violência. Não permita, se proteja, não trate isso com naturalidade, não veja isso como se fosse uma coisa comum, porque não é. Então é importante que você, mulher que está ouvindo aí nessa tarde, esse bate-papo, essa conversa, nós precisamos sim falar, compartilhar, especialmente para aquelas pessoas que de fato podem ajudar. Não fique calada, não sofra sozinho achando que essa pessoa que está aí, que tem uma mente doentia e violenta, ela vai mudar em algum momento. Então é importante que você observe direitinho a orientação e procure ajuda se você está sofrendo ou vem sofrendo algum tipo de violência, seja psicológica, seja sexual, seja verbal, seja patrimonial, não é? E também física. Não é importante que você observe isso aí. A próxima pergunta aqui também vai nessa direção: de que maneira a sociedade organizada pode ser uma parceira no combate a esse tipo de crime, né? Nós sabemos que há muitas instituições, há ONGs inclusive de proteção, há frentes, né, de mulheres que sofreram violência e que se organizaram para dizer não, ou basta. Mas a sociedade em si, as instituições organizadas, existe alguma coisa que as organizações civis podem fazer nesse sentido, além da denúncia, né, além de se posicionar e não ficar calado? Tem algum tipo de recomendação? Eu estive ali nesse instante na cidade de São Gabriel e estava conversando com as mulheres lá, né, do Espaço Mulher. E lá eu falei para elas: se você está vendo, né, se você está assistindo, vendo e ouvindo alguma mulher, alguma vizinha, alguma pessoa que está sofrendo de violência, não se cale, né? Não se cale, tenha uma empatia pelo problema do outro, porque é uma situação muito séria. Não é um ciclo fácil de você sair, porque envolve muita coisa, né? Questão financeira, filhos, carinho, amor que ainda sente, né? Tantos fatores que é difícil se desvencilhar. Mas procure ajudar essa pessoa de alguma forma, né? Procure um órgão desse responsável, fale, converse: minha vizinha está passando por isso, minha filha está passando por isso, né? Está acontecendo dessa maneira, eu não aprovo, né? Eu queria que vocês pudessem fazer uma visita. Não deixe de denunciar, não deixem de falar, não deixe de conversar com as pessoas que podem lhe ajudar. Por quê? Porque, como eu disse aqui, a gente vem falando sempre, a gente vê o ciclo de violência crescer, e a partir do momento que cresce, porque ele não muda, ele vem a fatalidade. Vai aparecer a fatalidade. Então você vai querer ver aquela pessoa ali passando por isso e chegar a uma fatalidade? Eu acredito que não, né? Então não deixe de falar, não deixe de procurar alguém. Se você não quer falar diretamente com essa vizinha que antes era alegre e hoje só anda cabisbaixa, que você vê de vez em quando os hematomas que aparecem ali e você pergunta, ela todo dia dá uma desculpa, né? Se você está vendo, né, que o marido trata ela mal, de forma feia, na frente de todos que ali estão, e que ela se sente acanhada e que ela se sente diminuída, né? Tente conversar. Se for sua amiga, tente alertá-la. Se não for sua amiga, tente procurar pessoas que possam ajudá-la de alguma maneira. Porque o que ela está passando não é fácil, não é um ciclo fácil de se romper, não é fácil terminar com tudo isso, e ela precisa de pessoas que tenham empatia pelo problema dela, né? Às vezes você não está passando por isso, mas tem um outro. Então, precisamos falar. Não deixem de conversar com outras pessoas se você vê isso, para que não chegue à fatalidade, como eu disse aqui. Tivemos feminicídios aumentados na Bahia, muitas mulheres morreram, né, por conta
de um relacionamento abusivo. Então, que vocês possam alertar qualquer mulher que esteja passando por esse ciclo. Muito bem, então tá aí a orientação, você mulher, você homem também, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também. Podemos sim ser esses parceiros de denunciar, de socorrer. E aí já engata aqui a próxima pergunta sobre o dito popular, né? Sempre muito repetido, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Esse dito, ele precisa ser revisado, se faz necessário mudar essa cultura, ou eu não tenho nada a ver com isso, né? O vizinho tá lá agredindo a vizinha, eu tô ouvindo os gritos daqui, eu tô ouvindo e eu simplesmente ignoro. Isso ainda acontece, as pessoas ainda se omitem frente a isso, ou não? A sociedade já mudou em relação a isso, as pessoas participam, como é que isso pode ser visualizado? Nós já tivemos, né, um avanço muito grande em relação a isso. Hoje em dia a sociedade já se mete na briga do marido e da mulher. Graças a Deus por isso. Porque realmente é um ciclo muito grande que está ocorrendo em nossa região. Eu estive conversando, eu e o comandante, o Coronel Júlio, ele prioriza, inclusive, uma das prioridades dele é a Ronda Maria da Penha, por conta do ciclo de violência aumentado em nossa região. Então foi observado por a gente, né, que na nossa região existe uma grande quantidade de violência contra a mulher mesmo dentro do seu lar, né? Várias vezes a viatura é acionada por uma agressão e normalmente do seu marido. Não é uma ou duas vezes durante a semana, são várias vezes em toda a região. E nós vemos que muitas das vezes é acionada pelo vizinho, né? Pela amiga, pela mãe, por um ou outro parente. Então, a gente fica feliz por isso, mas nós sabemos que ainda é um número menor do que gostaríamos do que fosse. Porque, às vezes, quem aciona a gente é a vítima que já está toda machucada. E se ela está toda machucada e existia um vizinho, ele estava ouvindo, né? Ele estava ouvindo, ele estava vendo uma mulher toda ensanguentada, né? Então, e por que não nos avisou? E por que não nos chamou, né? Para que não acontecesse algo maior, né? Uhum. Então, assim, não existe, é ultrapassado. Em briga de marido e mulher não se mete colher. A gente tem que realmente evitar que isso aconteça, né? Nós temos que pensar, eu tenho uma filha pequena dentro de casa. Tô ali vendo a briga do vizinho da mulher. Mas amanhã ou depois pode ser minha filha. E a gente tem que raciocinar assim. Se fosse com minha filha, qual é a atitude que eu queria que o vizinho tivesse? Né? Qual é a atitude que minha amiga, o meu amigo ou qualquer outra pessoa eu queria que tivesse? Então a gente tem que raciocinar dessa maneira. A gente tem que ajudar o outro, tem que fortalecer o outro, tem que fazer com que o outro consiga sair desse ciclo de violência. Porque não é fácil, repito, não é fácil. Mas a gente precisa combater. Muito bem para você que vai chegando, tem muita gente aí chegando pelo Instagram, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Santo com Jesus, no nosso quadro Conversando com o Pastor, e está conosco aqui a Major da Polícia Militar, Sheila Carina, a gente conversando um pouco sobre segurança pública e também sobre os desafios da violência contra a mulher, e é importante que nós, enquanto sociedade organizada, também nos posicionemos, que a gente seja uma voz também. Ali foi a denúncia, o agressor se afastou da vítima e fique tudo tranquilo, mas nem sempre ocorre. Então a gente precisa fazer com que essas leis consigam ser cumpridas, é o que a gente tenta, né? Amarra o processo para que isso avance. Mas realmente nós temos essas dificuldades, mas já avançamos muito porque nós temos um crime específico só para as mulheres.